Capítulo 20. Kratos despencou de cabeça a uma grande altura, com espadas flamejantes em punho enquanto acelerava para baixo, rumo à sua morte. A possibilidade de morrer, depois de tudo pelo que havia passado, deixou-o furioso. Ele rugiu desafiando sua sorte. Se ele morresse ali, Zeus ganharia. Os deuses do Olimpo continuariam a governar, e as mortes de tantos espartanos corajosos em Rhodes teriam sido em vão. O vento cortava-se o rosto e afastava seus braços do corpo. Ele juntou as duas espadas na frente de seu rosto e sentiu um solavanco que o revirou, de modo que seus pés se voltassem rumo ao chão, que ficava cada vez mais perto. Kratos rodopiou e viu que podia manobrar seus movimentos, apenas o suficiente para levá-lo até uma construção à beira da Ilha da Criação. Ele se deu conta, então, de que não morreria. Não ali. Não naquela ocasião. Ele cerrou os punhos e jurou em silêncio. Você morrerá pelas minhas mãos, Zeus. Eu prometo. A promessa saiu com facilidade, mas negar a Hades, outro habitante no submundo, foi um pouco mais difícil. Kratos continuou a despencar em direção à ilha, ao palácio que se equilibrava na beira do penhasco. Os terraços se aproximavam cada vez mais rápido, e então Kratos girou suas lâminas para retalhar um rochedo. Faíscas deixaram um rastro atrás dele, e a poeira explodiu dos sulcos profundos que ele escavara. Sua velocidade diminuiu e ele enfim se desgarrou da rocha, novamente desabando solto ao vento. Mas seus reflexos eram soberbos. Em vez de prolongar sua queda livre, ele lançou uma das espadas para cima e fisgou uma saliência rochosa, bem no beiral da plataforma. Assim que sua queda estancou, deixando seu braço dolorido por conta da súbita freada, ele desferiu uma nova estocada por cima de sua cabeça com a outra lâmina. Por alguns instantes, ele reuniu forças para, então, abrir caminho rumo à laje rochosa acima dele, até chegar à outra beirada. De lá, levou apenas alguns segundos para subir até o terraço. Kratos deu um giro para cima e, então, congelou. A uma grande distância, ele ouviu um sussurro que foi ficando mais alto a cada instante. Então, Gaia falou. Kratos, eis a Ilha da Criação, lar das Moiras. Aqui, inicia-se o caminho rumo ao seu verdadeiro destino. Kratos ouviu os passos sincronizados de pés marchando em sua direção. Ele encolheu os ombros e firmou os cabos das espadas em seus punhos, assim que duas sentinelas surgiram em uma curva por trás da construção. Armados com machados de 2 gumes e vestindo armaduras brilhantes sob librés de carmesim, avançaram com desprezo. Kratos duvidou que fossem convocados para enfrentar guerreiros de verdade. Seus elmos ostentavam plumas eriçadas, suas grevas estavam impecáveis e as vedações de suas armaduras imaculadas de quaisquer tribulações corriqueiras de um combate. Kratos partiu na direção deles, suas lâminas refletindo a luz do sol. Ele matou um soldado antes que a outra sentinela percebesse que estava sendo atacada. Os poucos segundos que levou para despachar o primeiro deram a chance ao segundo de se defender. Kratos corrigiu a postura, olhou o inimigo de cima a baixo e o enviesou com uma única estocada. Estalou o sangue das pontas dos dedos após passá-los pelas lâminas de Atena, limpando-as. Como você pode ver, a ilha é cheia de perigos, Gaia continuou. Ela foi criada para impedir que toda e qualquer pessoa alcançasse as 3 irmãs do destino. O que devo fazer quando encontrá-las? Como isso me ajudará a derrotar Zeus? Ele inquiriu. O poder das Moiras lhe permitirá voltar ao momento em que Zeus o traiu e o matou, Kratos, alterando assim sua sorte e a sorte de outros. Ele começou a perguntar: quais outros? Mas que diferença fazia, desde que sua busca por vingança contra Zeus e os outros deuses do Olimpo fosse concluída? Seu caminho estava livre. Ele havia aterrissado no palácio e, então,
deveria encontrar um jeito de chegar às moiras. Com passos certeiros e bastante decidido, Kratos passou a explorar o local. Ele dobrou uma esquina, esperando encontrar mais soldados. Nada em volta. Parecia não haver outra saída daquele terraço a não ser subir por uma escada de mão. Kratos não perdeu tempo e disparou para cima. Sabia que, quanto mais ele escalasse, mais perto chegaria da mais alta torre do palácio, onde provavelmente seria o covil das moiras. Chegando ao topo da escada, ele saltou para um terraço rochoso mais amplo do que o outro abaixo, onde havia deixado as sentinelas mortas. Vedando a câmara, havia uma pesada porta de pedra maciça que ele não seria capaz de derrubar, valendo-se apenas da força bruta. Franzindo a testa, ele analisou em volta e encontrou um pedal próximo a uma alavanca que deslizava sobre um longo trilho. Prisando sobre o metal, provocou o atrito de uma pedra contra a outra. Atrás do portão rochoso recém-aberto, um gradeamento de aço bloqueava o caminho. Ele tirou o pé do pedal e puxou a alavanca. A grade de metal se abriu. No instante em que ele se deu um passo adiante, o portão rochoso se fechou à sua frente, antes que ele pudesse alcançá-lo. Kratos franziu novamente a testa ao ponderar sobre o que estava diante dele. Testou o que lhe pareceu óbvio e concluiu que as molas do pedal subiam quando o peso sobre ele era removido. Olhando em volta, caçou algo para fazer pressão sobre o pedal enquanto ele puxasse a alavanca. Para que seu caminho estivesse livre, ele precisaria de algo além do que tinha em mãos. Deixando a câmara, desceu a escada, pegou um dos cadáveres e subiu de volta com ele em suas costas. Grunhindo, atirou o corpo da sentinela sob o pedal. Com o peso do defunto, o denso portão de pedra se abriu. Ele puxou a alavanca, deslizando-a por todo o trilho. No instante em que o soltou, o gradeamento de aço passou a se fechar, deslizando. Com o reflexo desenvolvido em batalha, Kratos saiu correndo em direção à porta, após puxar novamente a alavanca para trás o máximo que pôde. Com a grade arriando tão depressa, ele foi obrigado a dar uma cambalhota para que conseguisse cruzá-la. As barras de aço se trancaram atrás dele assim que ele passou por uma brecha estreita que levava a outro portão. Incapaz de voltar, mesmo se quisesse, Kratos seguiu em frente. Ele se preparou, agarrou a borda inferior do portão e aplicou toda a sua força contra ele. O som do metal retorcido se juntou ao estampido da rocha se partindo para derrubar, aos pedaços, o portão que se revelou uma ponte levadiça. Uma longa ponte, cujo término dava a distância de uma flecha arremessada com vigor. Kratos deu um passo à frente e mirou centenas de metros abaixo, rumo ao mar escaldante. A água agitava-se em torno da ilha, a ilha da criação, para cascatear pela borda do fim do mundo. Na sua frente, onde a ponte o teria levado, viu o que deveria ser a ilha do destino, onde as moiras viviam. Os penhascos ao redor da ilha não podiam ser escalados a partir do oceano cristalino, robusto e pontilhado por cachoeiras que levariam à morte qualquer homem que se aventurasse próximo demais delas. O único caminho para a ilha seria atravessar a ponte, que simplesmente já não existia mais. Kratos regulava o passo enquanto estudava as possibilidades de atravessar o abismo. Passou, então, a julgar quais eram as chances de cruzar o estreito entre as ilhas ou de encontrar o Pégaso e voar ao outro lado. Aonde ele fora após sua batalha aérea com o Guerreiro do Destino, não sabia dizer. Mas vinha se enfraquecendo cada vez mais durante a batalha. Ele não poderia voar, portanto, nem atravessar de qualquer outra forma. Retroceder era impossível, uma vez que o caminho de volta fora bloqueado. A frustração tomou conta dele ao perceber que alcançar as moeiras estava além de sua capacidade e, assim, deveria clamar por auxílio. O que de nada adiantara quando implorou a Ares para que ajudasse no campo de batalha. Mas ele não tinha outra escolha senão se voltar a quem o havia levado àquele impasse.
Ele ergueu o rosto aos céus e exclamou: Por que você me ajudou antes, Gaia? Você vai me ajudar a cruzar este abismo rumo às Moiras? Eu o ajudei porque Zeus deve ser detido, Kratos. Essa história de vingança já foi contada antes. Kratos mirou a Ilha do Destino e sentiu uma fúria latente que nunca seria extinta até que o Pai dos Céus realmente morresse. Existem muitas histórias de vingança, Gaia, ele disse, mas tenho minha própria história. Ajude-me. Você deve conhecer bem a do poderoso titã Cronos, Gaia continuou, como se não o tivesse escutado. Os músculos de Kratos enrijeceram-se quando sua mente foi arremessada para bem longe da borda despedaçada da ponte, rumo a um tempo-espaço muito além do que podia calcular. Era como se ele tivesse voltado ao Olimpo e observasse os mortais muito mais abaixo. Mas a mulher carregando um bebê de fraldas era algo mais do que um mero mortal. Ela estava em meio a uma planície repleta de templos em ruínas. 3 pilastras interligadas a um dintel permaneciam intactas, próximo a um altar de pedra, mas todo o resto jazia em escombros. Ela se inclinou e beijou suavemente o bebê na testa, e feixes de luz atravessaram plúmbeas nuvens, iluminando-os. Tão temeroso estava Cronos por conta das previsões do oráculo, de que seus próprios filhos se levantariam contra ele, que decidiu aprisioná-los todos em sua barriga. Kratos rangeu os dentes quando viu uma águia batendo as asas em direção à planície desolada. Uma águia tão parecida com aquela enviada por Zeus a Rhodes, que ele tentou alcançar suas espadas, mas não conseguia se mover. Era um mero observador naquele drama, não participante. Rhea estava presente e assistiu a tudo enquanto seus filhos eram devorados um a um. Quando chegou a vez de o último ser engolido, no entanto, ela não foi capaz de suportar tamanha perda novamente e bolou um truque para salvar o bebê Zeus. Zeus. O nome saiu dos lábios de Kratos, feito o sibilar de uma cobra. A águia deu um rasante e arrebatou o bebê com suas garras. Rhea se afastou, com os braços caindo flaccidamente sobre seus flancos. Ela mordeu o lábio inferior para não gritar, pois ao longe vinha Cronos. O imenso titã se arrastava pesadamente em direção ao topo árido da montanha em que ela estava, vindo atrás do bebê agora escondido entre um bando de águias douradas que voavam às alturas. Aquelas poderosas aves levariam o bebê a uma ilha muito além dos espiões de Cronos. Fui eu, Gaia continuou, quem cuidou dele. Fui eu quem o manteve seguro. Rhea caiu de joelhos e pegou uma grande pedra do tamanho de seu filho, logo envolvendo-a em uma manta. Um breve olhar a advertiu sobre a aproximação de Cronos às planícies. O titã obscureceu metade do céu ao se erguer centenas de metros acima, levando suas mãos e dedos espessos na direção dela. Rhea colocou a pedra enfaixada no altar manchado de sangue e recuou. Então observou Cronos se ajoelhar. Sua imensa mão se fechou sobre o altar e levou a pedra escondida na manta. Ele a ergueu no ar como se contemplasse uma porção deliciosa da mais fina iguaria e, então, levou-a à sua gigantesca bocarra, deliciando-se. Rhea se contorceu para não gargalhar histericamente, para não chorar, nem fazer coisa alguma, salvo encarar o imenso titã que se elevava acima dela. Zeus devia ter morrido ainda criança, Kratos bradou. Mas nem Rhea nem Cronos escutaram. A visão daquele cume solitário da montanha foi desaparecendo, substituída por uma praia e seu cálido mar a perder de vista. Ondas suaves envolviam a areia, e risadas pueris saíam de dentro da escuridão da abertura de uma caverna. Zeus, ainda jovem, em forma, a fonte da risada, emergiu da gruta. Eu alimentei seu desejo de libertar seus irmãos e irmãs de Cronos, mas meu ato insensato de compaixão acabaria assombrando os titãs para sempre. Kratos conseguia apenas observar Zeus montado às costas de Gaia.
A caverna se edificava bem acima do mar, em uma montanha formada aos pés de Gaia, formada a partir de Gaia. Zeus, longos cabelos brancos soprando forte ao vento, vislumbrava os mistérios da criação em volta de tão alta montanha, com cachoeiras desabando por todos os lados, árvores e grama crescendo em meias rochas. Kratos quis matá-lo novamente quando o esboço de um sorriso lhe curvou os lábios. Ao poupar Zeus, permitimos que ele retornasse a nosso convívio com o coração sedento de vingança. Ele traiu todos os titãs por conta dos pecados de apenas um de nós, os pecados de seu pai, Cronos. O cenário se esvaneceu e Kratos desmoronou novamente diante da impossível tarefa de cruzar o abismo rumo à ilha distante. Como o conto de Gaia poderia ajudá-lo a encontrar uma saída, ele não fazia ideia. Ele se virou e voltou a analisar o gradeamento de aço, mas não conseguiu abri-lo de modo algum. Retornando à ponte, vislumbrou uma passarela circundando a torre onde estava. Ele deu uma piscadela, testando sua resistência. Cascalhos desmoronaram com seu peso. Kratos recuou, julgou o que tinha de ser feito e disparou, correndo o mais rápido que pôde. O rochedo ruía por baixo de seus pés enquanto ele corria, cada vez mais perto de ser lançado em um tombo rumo à sua morte muito abaixo. Quando ele sentiu a passarela de pedra desaparecer sob seu calcanhar esquerdo, deu um salto poderoso e navegou pelos ares, mal triscando a rocha ainda sólida da passarela à sua frente. O som de toneladas de pedregulhos colidindo contra o mar muito abaixo advertiu-o de que não havia espaço para maiores hesitações. Seus ombros quase destroncaram, mas seus músculos aguentaram o tranco quando ele se atirou ao alto e pousou em um terreno mais firme, a alguns centímetros de distância da beirada do precipício letal. Kratos saltou por cima de uma mureta e se viu no meio de uma câmara oval. Torceu o nariz ao sentir um fedor repugnante. Céberos, cães de caça monstruosos com 3 cabeças e dentes tão afiados que poderiam dilacerar o braço de um homem com uma única mordida. Antes que ele pudesse sacar suas lâminas, 2 céberos o atacaram. Eram ainda filhotes, com uma cabeça só e crinas entrelaçadas, mas não menos perigosos para ele. Eles se movimentavam mais rápido do que o cão adulto que se tornaria um dia, e pareciam competir entre si para ver quem era o mais cruel. Kratos rodopiou, chutando um deles bem no focinho e agarrando o outro pelo musculoso pescoço, tão logo este saltou rumo à sua garganta. O filhote se debatia, e a mão apertada de Kratos passou a escorregar por causa do sangue coagulado, emaranhado a crina e a garganta do animal. Era tanto sangue que o filhote devia ter recentemente feito um banquete. Mas o vira-lata deixou bem claro que ainda estava com fome, pelo jeito como seus dentes afiados se fechavam para cima de Kratos, sem saber o que havia acabado de devorar, o que quer que tenha sido, seria a sua última refeição. Segurando com o braço esticado, deu uma única e impiedosa torção e arrancou a cabeça fora. Jogou-a de lado para se voltar ao filhote choramingão que lhe havia chutado, e logo se viu cercado por 3 pequenos monstros mortíferos. Eriçavam suas costas ao circundar Kratos, coordenando o ataque para que todos pudessem compartilhar a carne dele. Kratos soltou um grito de guerra, girou suas espadas em um círculo fechado em sua volta e passou a despachá-los. Decidido a matar aquele que havia chutado, não olhou para trás. Mandíbulas ferozes abocanharam seu ombro com tanta força que o levantaram do chão, pendendo da malha de dentes. Tudo que podia ver era a cúpula sobre a câmara. Então estudou o padrão das oscilações do animal, tentando prever para que lado as mandíbulas iriam jogar em seguida, no intuito de rasgar sua escápula. Quando ele entendeu como acompanhar o ritmo, deu um solavão que forçou seu ombro ainda mais para dentro da boca do cérebro adulto, enfraquecendo-se de imediato. Era tudo o que ele precisava, contudo, para afundar o punho na cabeça do cão e conquistar sua liberdade. Ele foi jogado ao chão. Voltando os olhos ao cérebro acima dele, com 3 cabeças entrelaçadas,
rosnando e pronto para abocanhá-lo. Kratos não fez nada. Permaneceu imóvel, de cócoras. 3 pescoços independentes. Geralmente, a espinha de um filhote tinha alguns palmos de comprimento. A das criaturas que o atacavam, porém, tinha quase 1 metro. Qualquer uma delas poderia empalar um sujeito mais descuidado. Kratos baixou a cabeça, protegendo sua garganta, quando a criatura rugiu e lançou uma rajada de bafo fedorento contra seu rosto. Pingava a saliva dos molares amarelados e quebradiços. O cérebro recuou e saltou para o nível de Kratos, soltando um uivo gutural com a intenção de acovardá-lo. Conforme Kratos esperava, o cérebro julgou que sua presa ficaria paralisada de medo. Seu bote foi descuidado, abrindo o caminho para que Kratos se agachasse embaixo da cabeça central e, assim, bloqueasse a da direita, agarrando a parte inferior do maxilar da cabeça esquerda com uma mão e enfiando os dedos da outra nos olhos arregalados do bicho. Com uma robusta chave de pescoço, ele torceu e arrancou a cabeça. O sangue quente espargiu em volta, fazendo-o escorregar. Se o cérebro não estivesse tão gravemente ferido, Kratos teria sido liquidado. Mas a dor de perder uma cabeça intimidou o cérebro, que se deu conta de que seu adversário não era tão vulnerável quanto pensava. Rosnando avançou. Mesmo ferido e cauteloso, ele se movimentou com uma velocidade surpreendente e desferiu a cabeça contra o queixo de Kratos, que se jogou para trás no último instante, a tempo de levar apenas uma pancada no peito, um pouco mais forte do que o soco de um soldado com o punho envolto por correntes. Ele se recuperou e logo veio uma nova investida. O cérebro recuou sob suas patas traseiras e cuspiu adiante uma bola de fogo. Kratos virou de lado e o fogo mortal passou por ele. Ele girou o tronco na direção oposta para evitar uma segunda bola de fogo, mas não conseguiu se desviar do petardo, que lhe atingiu as costas em cheio, cauterizando as mordidas que o cão havia deixado em seu ombro. Eles o circundavam com cautela, cada um dando suporte às fraquezas do outro. Kratos estava em vantagem. Ele já havia enfrentado outros Cérebros antes, mas aquele nunca havia lutado com ele. Tampouco teria uma segunda chance. Kratos socou as lâminas, atacando com um berro ensurdecedor, e decepou a cabeça da direita, mas não totalmente. A cabeça se debatia, gemendo, mas estava presa ao corpo apenas por sua espinha dorsal, o que acabou distraindo a cabeça do meio, a única que restava, por tempo suficiente para que Kratos se agachasse, e esquivando-se de uma abocanhada certeira e cheia de dentes, e agarrasse o animal pelo queixo. Do mesmo jeito que havia arrancado a primeira cabeça, ele lidaria com a morte da terceira. Seus músculos entumeceram-se com esforço. A cabeça central era mais forte do que as outras. Ele enfiou o pé no peito do cérebro para exercer uma pressão maior. Só então a cabeça foi arrancada do corpo. Era tanto sangue derramado que a cabeça escorregou de suas mãos e foi quicando pelo chão. Ele parou em frente ao filhote que uivava, gemendo de dor, ao qual Kratos julgara estar morto. As pernas traseiras do cérebro estavam quebradas por conta do chute que levara antes. Kratos se aproximou e fitou os olhos amarelados, cheios de puro ódio. Ele experimentou estender a mão e deixar que o cão a cheirasse. Então, chutou para que caísse próximo do cérebro 3 vezes decapitado, no centro da câmara, onde ele poderia morrer em seu próprio tempo. Ainda ofegante, examinou o quarto. Encontrou apenas uma saída. Se ele quisesse mesmo alcançar a Ilha do Destino, deveria seguir por ela.